Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar esse nosso momento, né, de aula sobre o curso de Filosofia 2, né, nesse formato remoto que nós estamos trabalhando. Como eu havia falado nas últimas duas aulas, né, nós estamos estudando um determinado período da história da filosofia, né, que a gente denomina de período helenista. E nesse período, o tipo de filosofia que os filósofos desenvolvem nessa época é uma filosofia voltada muito mais para a formação moral dos indivíduos, né, para a formação do caráter dos indivíduos, né, talvez a palavra mais próxima, né, daquilo que a gente pode entender melhor hoje. Tá? E esses filósofos, então, eles não tinham, talvez, como principal reflexão questões como a política, como assuntos metafísicos, assuntos que tratam das coisas em si, assuntos transcendentes, assuntos que não dizem tanto respeito à prática, à vida cotidiana das pessoas, mas eles tratam de questões ligadas diretamente à vida cotidiana das pessoas. Tá? E a gente vai dar um passo a mais hoje na aula. A gente está estudando, então, a partir o método que eu tenho utilizado é a gente tentar compreender a partir do que os filósofos mais importantes dessa época diziam, né? Eu brincava nas primeiras aulas, né, que as minhas aulas eu vou tentar ressuscitar aí alguns filósofos do passado, as suas ideias, né, para que a gente possa aprender um pouco com eles, tá? Na semana passada, a gente estudou sobre o pensamento do Epicuro, né? Nós vimos que o Epicuro, então, era um filósofo que viveu ali próximo da cidade de Atenas, né? Na verdade, era a cidade de Atenas, né? Mas era os arredores de Atenas, né? E ele desenvolveu uma escola em que os seus alunos aprendiam no jardim da sua casa, né? E as pessoas aprendiam nessa escola do Epicuro, né, a valorizar as coisas simples da vida, né? A sentir prazer, a se alegrar, vamos dizer assim, a se satisfazer com as coisas muito simples da vida, né? E ele sempre dizia que uma das suas teses centrais, né, do epicurismo, é de que uma pessoa ela é muito mais feliz quando ela tem os seus desejos, as suas necessidades mais básicas atendidas, né? E não quando ela maximiza uma quantidade enorme de prazeres, ou quando ela busca prazeres em muitas coisas, né? O Epicuro vai dizer que a verdadeira satisfação dos prazeres, ela se dá no momento em que as pessoas experimentam e valorizam as coisas mais simples da vida. Tá? É isso que garante, né, a satisfação da pessoa. É isso que dá experimentar o maior bem entre os vários bens que as pessoas têm acesso. Então, essa é a ideia do Epicuro, né? E eu falava também que o Epicuro acreditava nisso porque a compreensão que ele tinha é de que a nossa vida ela não tem nada de especial, né? De que nós estamos aqui por uma grande razão, né? Por um propósito muito importante, né? Nós estamos aqui porque essa é a nossa vida, nosso modo de viver. Então não tem nada de muito excepcional na vida humana, né? Mas a vida humana ela deve ser uma vida bem vivida a partir das coisas simples que o mundo oferece, né? Então, quanto mais a gente se satisfaz com os prazeres simples da vida, mais nós temos uma vida sem grandes perturbações, né? Não sei se eu falei nessa turma, né? Mas eu citei quando falei desses conteúdos que uma vida, vamos imaginar uma vida de uma pessoa muito rica, né? Eu trabalhei uma vez numa escola particular, né? Com pessoas que tinham poder aquisitivo alto, e fui professor, né? Tinha como uma das minhas alunas a filha do empresário mais rico da cidade aqui de Passo Fundo. Só a empresa dele é responsável por 17% da riqueza do município, né? Uma pessoa, uma família só, né? É dona da riqueza de 17% do que o município produz, né? Isso é muito... Eu não consigo imaginar uma quantidade de dinheiro como essa, né? Quem dirá administrar e ter esse dinheiro, né?
Mas as meninas, elas tiveram de sair da escola, né? Elas não puderam, não puderam permanecer na cidade, né? Porque, assim, era uma vida com muitos riscos, era uma vida que todos sabiam que elas eram filhas, né, desse empresário, né? E assim que ela terminou o ensino médio, né, a educação básica, ela foi para os Estados Unidos, né, para poder ir para um lugar onde as pessoas não sabiam quem ela era, né? Então, apesar de ela ter muito dinheiro, né, ter a possibilidade de usufruir da riqueza ou ela tinha muita riqueza, talvez ela não poderia experimentar, né, ou não poderia usufruir, se satisfazer com tudo aquilo que a riqueza poderia oferecer para ela, né? Esse é um exemplo interessante, né, porque os epicuristas e a escola que a gente vai ver hoje também pensa um pouco nesse sentido, né? Os epicuristas, os seguidores, então, do Epicuro, né, os seus alunos que aprendiam com ele lá nos seus jardins, diziam que o grande objetivo da vida humana era a gente encontrar uma forma de vida sem perturbações, ou com as menores perturbações possíveis. A gente deveria se esforçar na nossa vida, ao longo da nossa vida, para que a gente encontrasse formas de viver sem grandes perturbações, né? E não existe receita mágica para isso, né? Mas a gente tem que ter, assim, uma postura diante das coisas do mundo externo, né? Então, a gente precisa aprender a valorizar, e essa era a sugestão que o Epicuro dava, né? Aprender a valorizar as coisas mais básicas da nossa vida, da nossa existência, né? Então, vocês imaginem, isso, acho que eu falei na turma de vocês, né? Se não falei, eu vou falar de novo, se eu falei, já vou repetir. Mas eu tenho, na turma do segundo ano da manhã, eu falei, né? Imagina um exemplo assim, Rosmarie. Não sei se tu chegou a ter Covid. Teve Covid, Rosmarie? Não, Não teve. Conheceu não, alguém graças a Deus próximo? ninguém. Ah, da família de vocês, próximo a ninguém, assim, teve. Que Não, bom. Não sei se você já ouviu o depoimento de alguém que já teve Covid. Qual foi, assim, não ouvi depoimento. eu tenho... Uma vez eu encontrei eu fui cortar o cabelo, e aí o cabeleireiro lá, enfim, é uma pessoa conhecida, ele mora aqui perto de onde eu moro, né? E aí chegou um senhor, né? E ele tinha ficado, não me lembro quantos dias, mas acho que em torno de uns 15 dias na UTI com Covid, né? Ele teve Covid. Era um homem relativamente jovem, né? 57 anos, se não me engano, ele tinha. E aí ele estava contando, assim, e ele estava até naquele momento ali, né? Ele perdeu muito do seu pulmão, né? Ele disse que ele não conseguia respirar. E aí ele dizia assim, ó, que sensação mais angustiante você não conseguir respirar, né? Então, vocês imaginem, né? A gente respira, você e eu, Rosmaria, agora estamos respirando, né? Conseguimos respirar naturalmente. Sim. A respiração é uma coisa simples para nós, né? Nós nem pensamos na nossa respiração. É tão automático que a gente respira assim, sem precisar pensar na respiração. Já para uma pessoa que não que teve Covid, né, ou que está com Covid, né, dizem que é uma sensação extremamente angustiante a pessoa não conseguir respirar, né? Você sente Ah, muita mas é, dor. né? Você imagina, Rosemarie, né? Você imagina você não conseguir respirar, né? Você, É, assim... eu acho que é muito difícil, né? Então, no fundo, é isso que o Epicuro está chamando a atenção. Olha, a gente não se dá conta, mas a gente está, na maior parte do tempo, usufruindo das coisas básicas e talvez a gente não consegue se dar conta, né? E aí, não se dando conta das coisas básicas, simples da nossa vida, a gente, né, parece que aquilo é motivo de sofrimento, né? Quando, na verdade, a gente deveria se preocupar muito mais, né, em compreender e se satisfazer com as coisas simples do nosso dia a dia, né? O exemplo que... Acho que esse eu falei também para ti, né, Rosmarie, da turma aquela noite. Quem que é a pessoa que vai sentir mais prazer? Uma pessoa que vai
fazer uma refeição com uma mesa com muita comida, com várias opções no cardápio, ou uma pessoa que está com muita fome e encontra um pedaço de pão para comer? Quem que vai ter o maior prazer das duas pessoas? Né? É aquela pessoa que estava sem comer, né? Que estava com muita fome, né? Por mais que ela coma só pão, né? Então, quanto mais simples a necessidade atendida, por exemplo, comer, maior o prazer aquilo pode dar, né? Rosmarie, não sei se você conhece alguém, acho que aí nessa região não tem, pelo menos quando eu estive aí, eu não identifiquei nenhuma pessoa. Mas aqui em Passo Fundo tem uma comunidade grande de senegaleses que são muçulmanos. Aí já tem senegaleses morando na região? Os imigrantes, aqueles que ficam vendendo relógio na rua. Eu sei que Novo Hamburgo já deve ter, né, com certeza. São Leopoldo também deve ter. Taquara, acho que deve ter também. Tem uma família que mora aqui, mas eu não sei da onde que vieram aquela família, né, que tu me falaste essa semana. Eles não são muçulmanos, né? Não. São venezuelanos. Não, eles são da Venezuela. Ah, venezuelanos. É, Sim, agora os venezuelanos também estão se espalhando, né? Mas os senegaleses, eles têm cristãos também, né? Mas tem uma comunidade grande de senegaleses que são de muçulmanos. Tem muitos muçulmanos no Senegal, né? E aqui em Passo Fundo tem uma comunidade em torno de 600 senegaleses, a última informação que eu tive, e já faz tempo, acho que já deve ter vindo mais gente de lá. Não sei agora com a pandemia como é que tá, se eles estão conseguindo viajar e tal. Mas eles construíram uma mesquita muçulmana aqui em Passo Fundo. E eles têm, por essa época agora, e o mês de junho, que acontece, entre junho e julho, eles praticam um jejum chamado Ramadã. E nesse período, nesse mês, eles não comem durante o dia, Rosmarie. Eles ficam o dia inteiro sem comer, né? Do nascer do sol até o pôr do sol. Durante um mês, eles não comem durante o dia. E aí, é mais ou menos por isso que a gente está falando, Rosmarie, né? E aí, quando o sol se põe, eles se reúnem durante esse mês, né? E eles se alimentam, geralmente em conjunto com outras pessoas. Eles preparam daí um alimento muito simples, né? Mas é um exercício, é mais ou menos, Rosmarie, como na quaresma, tu me disseste que tu era cristã, né? É mais ou menos como na quaresma, para os católicos, né? Que eles fazem aquele período em que eles, na sexta-feira, não comem carne, né? Ou na sexta-feira santa, se come peixe, não se come carne vermelha, né? Por exemplo, os judeus, eles não comem carne de suína, carne de porco, né? Eles têm alguns hábitos, algumas, né? Enfim, algumas tradições religiosas, né? Mas o que os muçulmanos, de certa forma, concordam com o Epicuro, né? É que quando você fica um dia inteiro sem comer, né? Só tomando água, vai chegar um momento do teu dia que você vai estar com bastante fome, né? E aí você vai ter vontade de comer, e se você comer um alimento bastante simples, você vai experimentar e vai valorizar, de certa forma, né? Nossa, como é bom esse alimento que eu tenho. Como aquilo que eu estou comendo é bom. Né? Como aquilo que eu tenho é suficiente para mim. Sem contar que é um exercício para pensar assim, olha, eu aguento ficar um dia sem comer. Não é um absurdo, né? Não é, assim, uma coisa que nem às vezes eu brinco com as minhas crianças aqui em casa, né? Eles almoçaram meio-dia, 2 da tarde, eles já dizem, eu tô com fome, né? No máximo, tá com vontade de comer alguma coisinha, assim, né? Mas não é uma fome, assim, né? Então, acho que essa é a mensagem, se a gente pode dizer isso, né? Que os epicuristas nos ensinam. A gente precisa aprender a valorizar as coisas simples, né, que nós temos, né? Porque são essas coisas simples que vão fazer com que a gente se dê conta. Deixa eu fechar aqui uma guia. Fazer com que a gente se dê conta de como que nós podemos levar uma vida boa, valorizando as coisas mais simples, né, que nós temos, né? Até porque a nossa vida, ela não é muito grandiosa, ela não tem, assim,
um propósito sobrenatural. A nossa vida é essa que nós temos aqui agora. Então, se a gente aprender a valorizar o que é realmente importante e significativo nessa vida aqui, né, talvez a gente vai ter, ao final da nossa vida, né, esse é um ensinamento de todas as escolas dessa época, né, quer ficar sábio, acho que é o Sêneca que diz isso, que é o filósofo que a gente vai ver hoje. Se você quer ficar sábio, envelheça, né, ao envelhecer, sinal de que você está aprendendo, né, com a sua vida, né. Muito bem, então, para a aula de hoje, eu quero falar de um outro filósofo. Deixa eu projetar aqui a minha tela, Rosemarie, e aí você vai ver também aqui a minha projeção. Eu estou com um pouquinho de dor de garganta. Minha voz não está colaborando muito. Acho que tu já deve estar vendo aí, né, Rosemarie? Sim. Sim, estou vendo. Ótimo. Então, a gente vai ver na aula de hoje uma outra corrente de filósofos uma corrente chamada estoicismo, tá? O estoicismo diz o quê? Primeiro, o que é o estoicismo? De onde que vem essa palavra estoicismo? Tá? O estoicismo deriva da palavra grega stoa. Stoa quer dizer pórtico. Aqui está um exemplo, né, de um pórtico na entrada de um templo. Então, lá atrás está o templo, as colunas do templo, né? E aqui na frente esse pórtico, tá? E os estoicos, eles ficavam na frente desses pórticos, ou nesses pórticos, na frente dos templos, eles ficavam aqui, conversando, né? Discutindo, debatendo, aprendendo com alguns filósofos, tá? Então, por isso que eles foram chamados de estoicos. Eles ficavam deitados, né, na frente desses pórticos aqui, passavam às vezes um dia aqui, 2 dias, né, se reunindo com outros que compartilhavam dessa mesma crença deles, né, para discutir, para refletir, né, para filosofar. Trocando ideia um com o outro, né? Trocando ideia um com o outro, exatamente. Então as pessoas passavam ali na frente do pórtico e perguntavam, tá, mas quem são aqueles ali? Ah, aqueles ali são os estoicos. Ficam ali na frente da casa, assim, né? Mas qual que era a principal característica dos estoicos? Tá? Só para dar um exemplo aqui, Rosemarie, esse é um templo construído em 300 anos antes de Cristo. Então ele foi construído há 2.300 anos antes do presente, na ilha de Rhodes. Rhodes fica na Grécia, tá? É um templo dedicado à deusa Atena Líndia, né? Nessa cidade chamada Lindos, na ilha de Rhodes, tá? O primeiro filósofo estoico era um senhor chamado Zenão de Cítio, tá? O Zenão, esse foi viver na cidade de Atenas, né? Também por volta mais ou menos do ano 300 a.C., né? Que foi estudar lá na cidade de Atenas, né? Como eu falava esses dias na aula, né? Atenas era a cidade mais importante lá desse período da Grécia Antiga, tá? Ela é até hoje, né, a capital da Grécia e é considerada a cidade mais importante, né, para a história da filosofia, porque de lá que vêm os primeiros filósofos, né? As primeiras correntes filosóficas, todas elas derivam da cidade de Atenas, tá? E o Zenão, então, foi o primeiro a fazer isso, né? Esse não é o templo de Atenas, né? Não é da cidade de Atenas, ele é em Rhodes, que não é tão perto assim da cidade de Atenas, mas ele tinha esse mesmo esquema. O Zenão ia ali na frente, ficava conversando com outros e ficavam discutindo, né? Então, como eu falava, né, o termo deriva da prática desses filósofos debaterem nos pórticos das cidades, né? Pórticos como esse aqui, tá? Quais eram os temas centrais, né? Muito parecido com aquilo que os epicuristas pregavam também, né? Uma vida serena, uma vida simples, mas com muito rigor moral, né? Com muita retidão nas ações, com uma vida com hábitos muito corretos, né?
esse era um sujeito estoico, né? Eles não eram, não estavam ali para brincar com a vida, né? Eles estavam ali para pensar numa vida, uma vida muito correta, uma vida muito justa, uma vida muito também autônoma. O que é um sujeito autônomo, Rosemarie? Um sujeito autônomo é uma pessoa que, a palavra autonomia, ela é formada por duas outras palavras, né? Duas palavras gregas. Autos, que quer dizer si mesmo, e nomos, que quer dizer regra. Então, um sujeito autônomo, Rosemarie, é aquele que dá as regras para si mesmo. Esse é um sujeito autônomo. Essa é uma pessoa autônoma. Uma pessoa autônoma é aquela que sabe quando deve agir e como deve agir. De que forma deve agir em cada circunstância. Essa é uma pessoa autônoma. É difícil a gente falar isso, né? Mas, por exemplo, assim, qual que é o sinal, Rosemarie? Tu saberia dizer qual que seria o sinal, na tua opinião, qual que seria o sinal para a gente dizer que uma pessoa ela é autônoma, uma pessoa que Não, a pessoa, porque eu acho que é a pessoa que ela faz por si mesma, ela sabe o que está fazendo, não precisa, na minha opinião, eu acho que ela não precisa de uma outra pessoa para ser ajudada, ela mesma vai lá e faz, não é isso? Exatamente, isso, autonomia é isso, né? Em todas as esferas da vida, né? Na esfera da vida privada, na esfera da vida pública, né? É quando você sabe o que você tem que fazer, tá? Não precisa ninguém para dar as normas para ti. Esse é um sujeito autônomo, tá? A gente tem o hábito aqui no Brasil, né, de atribuir a autonomia por um marco temporal. A pessoa completa 18 anos, ela passa a ser maior de idade, tá? Ela completou já 18 anos. Tem pessoas que têm 18, 19, 20, talvez até mais anos, que não são autônomas, né? Que você precisa estar dizendo para ela o que ela precisa fazer, né? É isso aí. Mas o autônomo, nesse sentido que nós estamos falando aqui, é uma pessoa que é capaz de conduzir a si mesmo, né? De dar normas para si Sabe o que mesmo. vai fazer. Que sabe o que vai fazer. Independente da idade, né? Talvez, é óbvio que você não pode culpabilizar uma pessoa, né? Uma criança, por exemplo, minha filha, 9 anos, né? Eu não posso responsabilizar ela totalmente pelas coisas que ela faz. Algumas coisas eu posso responsabilizar, mas outras não, né? Então, ela precisa daí do apoio de um adulto, de uma pessoa, né, que seja o responsável por ela. Assim como, talvez ela complete 18 anos, né, 19, 20 anos, e mesmo assim, talvez em algum momento ela não vai saber o que fazer. E é por isso que esses temas do estoicismo, eles são muito importantes, né, porque os estoicos afirmavam isso, né, que é preciso o indivíduo ser autônomo para ele mesmo se corrigir, tá? Esse contexto, né, que surge 300 anos antes de Cristo, né, mais ou menos 300, 400 anos antes de Cristo, era um período de muita decadência moral, né? O que é decadência moral? Pessoas que não eram pessoas corretas, não eram pessoas que respeitavam os outros, né, que agiam com autonomia. Eram pessoas que... Era um contexto em que as pessoas faziam coisas das mais absurdas possíveis. Depois a gente vai dar um exemplo para vocês ali de uma coisa que uma pessoa fez, claro, já bastante tempo depois, né? Mas, assim, era um contexto, assim, de profunda crise moral, né? Hoje se fala tanto, né, que estamos vivendo uma crise de valores, a sociedade perdeu os seus valores, né? Sim, eu concordo com isso, né? Mas não é uma coisa atual que só aconteceu agora, com essas pessoas que estão aqui agora, né? É algo muito antigo, que já aconteceu em várias vezes em outros lugares, né? Talvez a gente não saiba, mas já teve, assim, momentos de muita corrupção, muitos conflitos, muitas crises, né? Muitos períodos em que as pessoas viviam completamente sem regra nenhuma, né? Sem nenhum respeito, né, por qualquer valor que fosse, né? Então, é nesse contexto que surge também o estoicismo, né? Então, por isso a necessidade, né, de você pensar uma concepção filosófica, né,
uma teoria filosófica que tivesse como tema central a correção dos indivíduos, né? Eles agirem de maneira correta, né? E isso estava muito ligado, agir de maneira correta, a esses temas aqui, né? Uma vida simples, uma vida serena, tá? Isso era a receita, vamos dizer assim, né? O tratamento, melhor dizendo, né? Como diziam os historiadores, né? Que estudaram esse tempo, né? Essa prática... Sim, fala, Rosane. Seria a melhor coisa, né? O melhor jeito para levar a vida, né? Seria assim. Exatamente. O melhor tratamento, muitos autores falam que os estoicos e os epicuristas também, né? O tipo de filosofia que eles desenvolveram estava muito mais ligado quase à medicina do que propriamente à filosofia que se fazia na época, né? Por que a medicina, né? Porque isso tinha todo um cuidado com a própria pessoa, né? Tinha todo um cuidado com o si mesmo, que é o tema central que a gente vai falar agora, que eu quero falar a partir de um filósofo, tá? Bom, então esse é o estoicismo romano, o estoicismo grego, né? Daquela prática das pessoas na frente dos templos, conversando, refletindo, buscando a simplicidade da vida, a serenidade, né? Para levar uma vida com rigor moral e autonomia, e de modo correto. Então essa é a origem do estoicismo lá na Grécia com o Zenão. Esse período, ele dura aí em torno de uns 300 anos, né? O Zenão viveu aqui de 344 a 262, o período de domínio de Alexandre o Grande, mas daí esse império do Alexandre o Grande, ele entra em decadência e ascende o Império Romano. O império, aquele mesmo império que dominava na época de Jesus Cristo, por exemplo. Esse mesmo império, né, de grandes imperadores, né, de grandes líderes políticos, né? Toda a doutrina, a origem do direito, por exemplo, começa lá com os romanos, né? Nós temos uma série de influências, né, do Império Romano que estão presentes até nós hoje, né? Os próprios números romanos que a gente utiliza aqui, né? É uma herança, né, da força que foi o Império Romano, né? O império que mais perdurou na história do Ocidente, que teve a maior duração, né? O Império Romano. E também, ainda antes do cristianismo, ou seja, antes então ali de Jesus, nós já temos a presença dessa doutrina estoica entre os romanos. Os romanos, não, por exemplo, os palestinos, lá onde vivia Jesus, mas os romanos de Roma e dessa região ali, onde é o Império Romano, onde se expandiu o Império Romano, eles conheciam a filosofia estoica. Eles liam os filósofos estoicos, Epicuro, teve outros filósofos depois dele, Epicuro não, o Zenão, Posidônio, Hecaton, são filósofos estoicos que foram se aproximando da cultura romana, até chegar neste aqui. Rosmarie, você está vendo aqui o desenho? Sim, estou vendo, sim. Desculpa. Você está vendo aqui que nós temos, né, um jovem. Vamos olhar bem para o desenho. Um jovem. O que ele está fazendo ali, Rosmarie? Eles estão dando banho, acho, não sei o que está fazendo. Eu entendi que está dentro de uma água ali, não é? Sim, está dentro de uma banheira. Exatamente. Aqui do lado dele, consegue ver esse aqui? Está anotando algumas coisas ali no caderno, pelo que eu estou vendo. Exatamente. E tem vários, né, ó. Tem outros aqui no chão, aqui, ó. Ele já está escrevendo um terceiro, ó. Livros, né? Esse está anotando algo que alguém está dizendo. Aqui nós temos 2 soldados romanos, ó. Consegue ver? Uhum. Né? Sim, São 2 soldados. E aqui nós temos uma pessoa que está apoiando um terceiro aqui, que está numa bacia com água. Esse cidadão aqui, Rosmarie, é Sêneca. Sêneca é um filósofo romano, um filósofo estoico, né? Que viveu do ano 4 antes de Cristo, acho que é 4, até 65 depois de Cristo. Ele viveu no mesmo período em que Jesus viveu. Ele nasceu 4 anos antes de Jesus. Tá? Quando Jesus nasceu, Sêneca tinha 4 aninhos.
4 anos. E Sêneca, aqui já é a cena, essa pintura foi feita no século XVII, ó, ano 1612. Né? E essa aqui é a cena que retrata a morte de Sêneca. Aqui está escrito, né? A morte de Sêneca, está escrito em inglês. A morte de Sêneca. Então, consegue ver aqui, ó, olha os detalhes aqui, ó, Rosemarie. Consegue ver o braço dele? Aqui. Sim. O que está aparecendo aqui, ó? O que tu vê aqui que parece? Eu vejo... Ó, conseguiu ver aqui o que é isso aqui? músculos, não é? É um músculo. Não é músculos que ele tem ali? Sim, mas ele está sangrando. Ele foi condenado à morte. Não sei se você já ouviu falar do imperador romano chamado Nero, que botou fogo na cidade de Roma. Acho que eu já ouvi essa história. Sim. Nero foi um imperador romano, né, que viveu aqui no ano foi contemporâneo, né? Ele era um pouco, ele foi aluno. Esse imperador foi aluno do Sêneca, tá? E o Sêneca ensinou com muita devoção, com muito rigor, os melhores ensinamentos, transmitiu para Nero os maiores ensinamentos. E esse imperador se revoltou contra Sêneca. Esse imperador abandonou Sêneca, disse que não queria mais ter aulas com Sêneca, né? E queria seguir o seu próprio rumo, queria fazer o que ele bem entendesse como imperador romano. O Sêneca respeitou ele, né? Mas começou a criticar. Diz, olha, você está fazendo coisas erradas, não é por aí, não é assim que você tem que ser e tal. Como imperador, não é essa a postura que você tem que ter. E o Nero se invoca com ele, vamos dizer assim, fica tão bravo com ele que manda matar. E a forma como ele mandou matar era ele cortar as suas veias, né? Então aqui está a veia dele, ó, no braço, essa veia do braço aqui. Manda cortar essa veia para ele sangrar até a sua morte, dentro de uma bacia. Por isso aqui é a bacia, ó. Tá? E aqui... eles estão matando ele. Eles estão matando ele. É a cena da morte dele, né? E ele sangrou, né? O seu sangue jorrou até a sua morte, né? A partir desse corte aqui no braço dele, tá? E esse aqui é o discípulo, supõe-se que é o discípulo dele, né? Que é para quem ele escreveu muitas cartas, né? Esse é Lucílio. A principal obra, né, desse filósofo, o Sêneca, o nome dele era Lucius Annes Sêneca. É considerado o filósofo mais importante desse período, né, do estoicismo romano. Né? Além de ser filósofo, ele era advogado, preceptor e orador. Né? Preceptor era o professor da época, era a pessoa que ensinava o que sabia, né, para os aprendizes, para os jovens aprendizes. Né? E o Sêneca, então, morreu dessa forma. Tá? Junto com o Sêneca, tinha outros dois filósofos que foram bem importantes também. O segundo foi Epícteto, né? Tu vês aqui que o Epícteto nasceu com 5 anos antes da morte do Sêneca, né? E o Epícteto era escravo do auxiliar do Nero que mandou matar o Sêneca, né? O Nero era bem mais jovem que o Sêneca, né? E o Nero tinha lá os seus auxiliares, os seus serviçais, né? E que esses serviçais tinham escravos. E um desses escravos era o Epícteto, que teve acesso a todo o pensamento de Sêneca, né? A todo o estoicismo romano, apesar de ser escravo, né? Aprendeu a ler. Sim. E também foi um filósofo do estoicismo romano, tá? E olha que engraçado isso, né? Vários anos depois, né? O Marco Aurélio, que também se transformou no imperador, que foi um imperador romano, ele tomava os ensinamentos estoicos de Epícteto como sendo os seus principais ensinamentos. Marco Aurélio se transforma em imperador, mas ele era, antes de imperador, ele foi filósofo, era filósofo, né? E o Marco Aurélio, então, seguidor da doutrina estoica, né? Nessa época aqui, já do Império do Marco Aurélio, né, do Império Romano, a religião, vamos dizer assim, do Império Romano, não como foi o cristianismo, né? Mas ele passou a ser como se fosse quase que uma religião para os seguidores do Império, para os romanos. Tá? Então, tamanha importância que o estoicismo assumiu nessa época. Bom, mas o que dizia o Sêneca de tão importante, né, para a gente considerar que ele é o maior filósofo estoico? E por que hoje, passado mais de 2000 anos,
né, do seu nascimento, nós aqui, Rosmarie, nós, réis mortais, insignificantes desse mundo, né, o que nós podemos aprender com Sêneca? Né, o que ele pode trazer de novidade para nós? Bom, eu fiz aqui alguns slides falando um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, Cartas a Lucílio. O Sêneca escreveu vários textos, vários livros, né? Foram 12 livros, se eu não me engano, peças de teatro, né? E essa obra aqui chamada Cartas a Lucílio. Né? Lucílio era o seu melhor amigo, ele considerava o seu melhor amigo. E eu queria começar a nossa reflexão com essa pergunta, Rosmarie. Quem que você considera o teu melhor amigo? Seu melhor amigo ou amiga? E pensa bem nisso. Daí tu vai te surpreender com a resposta que o Sêneca dá pra gente. Quem que é o teu melhor amigo, Rosmarie? Meus pensamentos assim, nessa hora, o melhor amigo para mim é Deus. Oh, tu surpreendeu, Rosmarie. Os alunos até agora do integrado, eles já logo disseram, a minha mãe, o outro lá me disse, eu tenho 3, né, que eu considero que são as minhas melhores amigas. Tu já disse, não, é Deus, né, Deus é algo transcendente, não é matéria, né, bem surpreendente a tua resposta também. É que eu acho assim que, em primeiro lugar, a gente tem que colocar Deus na frente, depois as outras coisas vêm. Tu sabe quem que o Sêneca diria pra gente fazer como o nosso melhor amigo? Nós mesmos. O nosso também, melhor amigo... É Deus e depois a gente. Eu acho que tu tá bem no caminho, então. É a gente mesmo. O nosso melhor amigo tem que ser nós mesmos, né? Mas não é fazer uma amizade... Deus, a gente, e depois o resto. Exatamente, né? Sim, eu concordo contigo, né? Tô com uma cristã, certamente o teu melhor amigo tem que ser, né, o pai de Cristo, Deus, né? E Sêneca, por exemplo, não conheceu Jesus Cristo, né? E certamente ele não era cristão, ou enfim, não era seguidor, né? Apesar de Sêneca ter conhecido Paulo, né? O apóstolo Paulo, porque Paulo escreveu para quem também... Rosmarie, vamos ver se tu é uma boa cristã. Tem as cartas de Paulo aos romanos. Né? Aos romanos? Exatamente. Carta de São Paulo aos romanos. Né? Então, o apóstolo Paulo conhecia... Isso sei muito bem. Pois é, olha só. Então, o Sêneca conhecia Paulo. Fale. Conhecia ele. Não, que eu ia falar, a minha avó tinha um quadro desse Paulo, cartas de Paulo aos romanos. Sim, tinha os números em romanos ali. Sim, claro. Essa carta ela não foi escrita de propósito, né? Paulo estava tentando convencer os romanos da palavra revelada por Jesus, né? De que ele era o Filho de Deus. Os romanos estavam lendo Sêneca, estudando estoicismo, né? E o que eles aprendiam, então, né? Qual é a lição que o Sêneca quer dar a Lucílio, que é um discípulo seu, né? Lucílio escreve, eles trocam cartas, Rosmarie. Lucílio e Sêneca trocam cartas, né? E aí, o Lucílio escreveu uma carta para o Sêneca e ele respondia. A gente não tem as cartas, a gente não sabe as cartas do Lucílio para o Sêneca. A gente conhece as cartas do Sêneca para o Lucílio. Entendeu? O Sêneca está respondendo as cartas do Lucílio. O Lucílio manda a carta para eles, para o Sêneca, né? E o Sêneca responde a carta. Tá? E aí, o que o Sêneca chama a atenção do Lucílio é para isso. Olha, você precisa estabelecer uma relação consigo mesmo. Né? E aí ele cita um outro filósofo, né? Um outro filósofo estoico, que a gente sabe que ele existe porque o Sêneca e o Lucílio falam dele. Mas a gente não tem obras, né? Por exemplo, como essa Cartas a Lucílio é um texto, é um livro, Rosmarie, é um livro escrito, né? Hoje que a gente tem tradução, a gente consegue ler essas cartas, todas, são 50 e poucas cartas, né? Que o Sêneca escreve para o Lucílio. E nessas cartas, né? Você tem referência a esse filósofo aqui, ó, Hecatão.
E aí, tem uma passagem que o Sêneca está respondendo ao Lucílio, e ele diz assim, depois de ler as obras de Catão, eu me pergunto, que progresso eu fiz? E aí vem a frase importante para nós, né? Tornei-me meu próprio amigo, né? Para Sêneca, a gente deveria sempre, a nossa vida deveria ser um eterno aprendizado para a gente estabelecer uma relação de amizade conosco mesmo, né? Valorizando e aprendendo e cultivando uma prática sobre si mesmo, né? E tem uma outra passagem dessa carta em que o Sêneca diz para Lucílio, reivindica a propriedade do teu ser, recolhe e põe em segurança o tempo que te foi subtraído ou deixaste escapar. Então, duas mensagens aqui, né, que o Sêneca nos ensina. A primeira delas, né, a importância da gente cuidar bem da gente mesmo, né, e a importância que a gente tem de aproveitar o nosso tempo, né, colocar em segurança o tempo que a gente tem, ou seja, zelar pela nossa vida, cuidar da nossa vida, né. E se a gente parar e pensar, Rosmaria, esses dias eu ouvi uma palestra também de uma professora, uma preparação para essa aula de hoje, né? Eu assisti uns vídeos, né, de um canal que eu sou inscrito no YouTube, e aí a professora estava dando a palestra e ela dizia isso, né, que eu nunca tinha me dado conta disso, né? A gente tem tanto medo da morte, né? Mas a gente não se dá conta que a morte está correndo adoidada atrás da gente, no sentido de que, olha quanto tempo já passou da nossa vida. Isso é a morte, né? A morte é o tempo que já passou, não é o que está pela frente, né? Porque o que passou, realmente, não temos mais o que fazer, né? Então, esse tempo da nossa vida que ficou para trás, ele já foi, né? E agora, nós temos só o que está para frente, né? Mas o tempo que passou... É que nem fala meu pai, cada dia que passa é um dia menos. É um dia menos, né? E se a gente, né, quiser ter uma vida serena, né, uma vida, como a gente falava antes lá, né, uma vida enfim, que vale a pena, né, a gente deveria fazer muito esse exercício, né? Era esses os exercícios que essa é a prática de si, tá? Um terceiro ponto, ainda linkado a isso, né? Nossa, o tempo voa, eu já vou encerrando também aqui. Próxima aula eu aprofundo mais isso. Aqui é a palavra escrita em latim, stultitia, né? O que é a stultitia? É a estupidez, né? Na verdade, na vida, a gente deveria fazer um grande esforço para afastar a nossa individualidade da estupidez, né? Que, segundo Sêneca, né, é o pior estado que alguém pode estar, né? O que é um estúpido, né? Sair da estupidez, né, a stultitia, né, é justamente fazer com que se possa querer o eu, querer a si mesmo, tender para si como único objeto que se pode querer livremente, absolutamente, sempre, né? Ou seja, o Sêneca acredita, né, que nós deveríamos cultivar uma amizade conosco mesmo, né? E isso que vai nos afastar da stultitia, né? Quem que é o estúpido? A gente pode traduzir essa palavra por stultitia, por estupidez, stultus ou estúpido, né? É quem ainda não teve cuidados consigo mesmo, é aquele que se deixa levar pelos outros, é aquele que não quer a si mesmo e se deixa levar pelos outros, aquele que está à mercê de todos os ventos, segue uma vontade que não é livre, é o que quer com preguiça, uma vontade cambiante. Quem que é o estúpido, então, Rosmari? É aquele que não é capaz de querer a si mesmo, de ir em encontro a si mesmo, de cuidar de si mesmo, que está sempre obedecendo aquilo que os outros dizem, né? Que não é capaz de querer a si mesmo. Eu acho essa ideia muito interessante, né? Porque isso, de certa forma, se a gente... Olha como que isso é impactante, né? Se a gente não quer ouvir os outros, a gente precisa ouvir a quem, então? Hein, Rosmari? A gente precisa estar atento a quem? A
Nós mesmos. A Deus, eu acho. A Deus e a gente mesma. Exatamente. A gente tem que pensar pensar na gente mesmo, daí, né? Exatamente, né? Quando tu falas Deus, eu entendo o que isso quer dizer, né? Você, no fundo, você está querendo dizer assim, mas olha só, eu tenho certeza que você deve caminhar nesse sentido, pelo que eu estou te conhecendo agora e pelo que tu tem falado. Quando tu falas assim que tu pede a Deus e tu vê Deus como um amigo teu, no fundo tu tá fazendo um diálogo contigo mesmo. Deus está sendo aquele interlocutor, né? E as respostas que tu ouve dele, na verdade, é aquilo que está dentro de ti que você está trazendo à tona, por meio desse diálogo com ele. Isso aí. Né? Não é isso? Eu acho que é isso também que... É isso aí mesmo. É isso que o Sêneca quer dizer. No fundo, quando você diz assim, Deus é meu amigo. Sim, eu entendo o que isso quer dizer. Mas, na verdade, o que você está realmente fazendo é fazendo um encontro contigo mesmo. É querendo... Para mim mesmo. Exatamente. É o teu eu. É você que está indo ao encontro de você mesmo, né? E aqui você tem na figura né, de Deus, do transcendente, como aquele que está ali para, né, digamos assim, para ser... Para me ajudar. Exatamente. Ser o apoio de você mesmo, né? É você contigo mesmo, né? Isso, e ele sendo esse apoio para você também, certo? E aí é uma coisa diferente, por exemplo, daquele que tem preguiça. Esse tema da preguiça é interessante também, né? Aquele que faz esse encontro, essa busca com o teu próprio eu, né? No fundo, ele não quer aquilo que os outros querem, né? Ele não está à mercê da vontade dos outros, ou de qualquer outra ocasião que aparece. Ele tem um eu, um cuidado consigo mesmo, né? É isso que o Sêneca chama de firmeza moral do si mesmo, tá? Porque aqui eu queria falar aqui, né? Se Sêneca tivesse te ouvindo, ele dizer que o teu Deus, na verdade, é um filósofo. A gente pode materializar esse Deus, né? Isso que eu vou falar agora é um pouco simbólico, tá, Rosmarie? Eu não estou dizendo que os filósofos são deuses, não é isso. Mas do ponto de vista, assim, ó, se a gente puder... Como? Como, Rosmarie? Capaz, isso aí mesmo, eu entendo sim. Eu entendo sim o que está falando, eu sei que é bem assim mesmo. É isso, né? Isso que você faz, esse exercício de você buscar respostas, né, e no caso a Deus, do ponto de vista concreto, a gente poderia dizer que quem faria isso para o gênero humano, de humanos para humanos, seria o filósofo, né? Porque essa é uma passagem, né, das cartas do Sêneca, Lucílio, em que ele diz, né, que, por exemplo, o professor de ginástica ensina ginástica, o professor de matemática ensina matemática. E o que o filósofo ensina? O filósofo é o pedagogo da arte de viver, do gênero humano, né? Ou seja, a gente precisa da presença de um outro, né? Sêneca era filósofo, defendia a filosofia. Você é uma cristã, defende a Deus, né? Mas no fundo, o que ambos estão buscando? O ser humano que quer passar da estupidez para a sabedoria, para a sapiência, ele está buscando, ele carece da presença de um outro, né? Para Sêneca, o filósofo, para ti, no caso aqui agora, seria Deus, né? Mas é esse outro que, no fundo, revela aquilo que você faz contigo mesmo. Essa relação de posse que tu tem contigo mesmo, né? Que você não deixa se levar pelos outros, ou por outros que tentam te convencer de algo, né? Bom, enfim, aqui eu citei uma passagem, né? Não é do Sêneca, mas é de um filósofo que estuda o pensamento de Sêneca, em que ele diz o seguinte, né? Proclama ser o único a fazer com que o indivíduo possa querer a si mesmo, e assim atingir finalmente a si próprio, exercer soberania sobre si, e, nesta relação, encontrar a plenitude da sua felicidade. O operador que se apresenta é, com certeza, o filósofo. Operador no sentido de aquele que você chama de Deus, né? Entende essa diferença, tá, Rosmarie? Aquele que você invoca, sim, né? Sim. Eu preciso de alguém, né? Sêneca, como filósofo, vai defender, não, você precisa de um filósofo, né? Porque o filósofo é aquele que tem condições de
ensinar a viver, ensinar a arte de viver, né? É esse que vai, mas ele não vai ensinar assim no sentido de dizer, Deus não diz, Rosemarie, salvo engano, eu imagino que Deus não chega e diz para você, Rosemarie faz assim. Não, Não. é você que faz uma relação com algo, pensa sobre isso, pensa tanto, né, que você encontra a forma correta de conduzir a tua vida, né, seguir o teu caminho. Isso é isso que eles chamam de firmeza moral do si mesmo, né? É você ter essa retidão contigo mesmo, né? A partir desse esforço que a gente tem que fazer, né? E a gente tem que ter vontade para saber, para encontrar a sabedoria, não é, Rosemarie? A gente precisa ter esforço, né? A É isso aí mesmo. tendência natural é seguir estúpido, né? É seguir a vontade dos outros. Ou, né, a gente pode dizer que o estúpido é aquele que segue somente a vontade dos outros, né? Que não é capaz de conduzir a sua própria vida, né? Bom, mas enfim. Rosemarie, você queria falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Queria acrescentar algo? Acho que de minha parte... Não, tá bom assim, tá bem. Tá bem entendido, assim, não tem o que comentar, assim. Já trocamos ideias ali, já tá bem entendido. Ótimo, que bom. Então, Rosemarie, eu vou dizer para ti fazer o seguinte. Primeiro, agradecer pela tua dedicação, firmeza, né, de estar aqui. E vocês vão ter 2 atividades para essa semana, tá? Elas estão postadas lá no Moodle. Deixa eu voltar aqui, apresentar de novo e quero falar um pouquinho rapidamente delas, tá? 1 minutinho só eu já passo, tá? Aqui. Tá vendo a minha tela, né? Tô. Ótimo. Tu vai ver um videozinho bem curto. Acho que ele tem 4, 5 minutos, Rosemarie, tá? Essa é a primeira tarefa. É um pouquinho sobre o pensamento do Sêneca. E nesse vídeo ele vai apresentar 2 ensinamentos, tá? E aí você vai escrever um parágrafo. 5, 6 linhas, sobre sobre os ensinamentos que são apresentados nesse videozinho aqui, tá? E aí tem 2 perguntas que você vai ter que responder. Aí vai ter lá os ensinamentos do Sêneca, né? E aí a pergunta que eu faço é, alguma vez você já fez esse mesmo questionamento que o Sêneca está fazendo? Tá? Você vai responder, sim, não, já fiz, não fiz, fiz na seguinte ocasião, enfim. Você vai responder lá conforme, é uma resposta bem pessoal. E depois, é uma pergunta para ti. Você vai ver que as lições são sobre a maneira como a gente administra o nosso tempo. E aí a pergunta que eu faço é essa aqui. Como você tem gerido o tempo da sua vida? É uma pergunta também, uma resposta bem pessoal, tá? Depois você pode, né, tira uma foto e pode postar. Tem 2 opções, ó. Se você clicar em cima aqui, ó, você pode assistir o vídeo e já responde. Onde é que está? Aqui eu não vou ver porque, né, não vai ter o espaço para mim, porque eu não sou, né? Onde é que está? Eu não consigo visualizar como estudante, mas vai ter um espaço, um campo ali para você... Mas enviar por ali, né? Isso, tem uma opção de você enviar por aqui mesmo, tá? Vai ter... eu já vi, ó. Isso, tu tem a opção de enviar por aqui mesmo. Essa é a primeira atividade. Só que eu, por enquanto, não estou conseguindo enviar meus trabalhos por aí, porque meu Note está com problema no Word de escrever. Eu não consigo escrever nele para poder enviar. Então, tu faz daí daí eu copio, faço no caderno e mando foto. Beleza, ótimo, é isso aí, tá? E a outra atividade, ela é parecida um pouco com essa aqui. Ela é um pouco mais, pode parecer um pouco mais complexa, mas não é tanto, tá? Você vai escrever a tua compreensão sobre essas 2 palavrinhas. Eu falei na aula de hoje, né? Eu acredito que você vai conseguir responder ela tranquilamente. Se você quiser voltar depois, assistir a aula de novo, ou quiser ler o texto, tem um texto ali
hermenêutica do sujeito, cuidado de si, prática histórica. Você vai ver lá, eu quero que você escreva o teu entendimento sobre essas duas palavras, sapientia e a stultitia, tá? Eu quero que você faça um registro da mesma forma. Escreve lá no teu caderno, tira uma foto e me manda. Eu quero que você escreva o teu entendimento. Sapientia e stultitia. Stultitia é estupidez. E a sapientia é sabedoria, sapiência, tá? É isso que tem que fazer. Certo? Tá bem. Certinho, pode deixar. Essas Não duas sei se vou atividades. conseguir fazer exatamente, mas vou tentar fazer. São respostas, Rosemary, que são muito respostas, assim, autorais, né? Eu quero que você, né, te esforce, escreva do teu jeito, né? Demonstre o teu entendimento e revele ele da tua maneira. Isso é mais importante do que você querer fazer uma resposta achando que existe a resposta única certa. As atividades de filosofia, elas têm a finalidade de promover essa capacidade de escrever aquilo que a gente pensa, tá? Se concentra nisso. As palavras da gente, né? Meu entendimento. Nesse primeiro momento é o que me interessa. Eu quero que você desenvolva essa capacidade, tá? Tá bem, tá bem. Eu vou encerrar a gravação e aí depois, assim que eu receber ela, hoje, amanhã, enfim, eu posto ela